Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Espero do fundo do meu coração que todos vocês aí estejam se cuidando e extremamente saudáveis da casa de vocês, certo? Gostaria bastante de dar um abraço em cada um, mas vocês podem ficar apenas com meu abraço virtual. Meu nome é Celso, como vocês já me conhecem, sou o professor de ciências de vocês, certo? E na aula de hoje a gente vai continuar o assunto que a gente viu na semana passada, Terra e Universo, certo? Só que estudando outro tópico. Mas antes de começar a aula, eu gostaria de recapitular o que a gente já viu até agora. E antes, eu gostaria de recapitular tudo que a gente já viu. A gente estudou já todo o capítulo 1, capítulo de máquinas e trabalho. Eu falei para vocês que trabalho é tudo aquilo que está ligado com duas coisas, força e deslocamento, certo? Ou seja, o trabalho é quando a força é exercida em um corpo, ou ela vai promover ou ela vai parar um deslocamento. Esse é o conceito de trabalho, certo? E a partir daí nós vamos ter as máquinas. As máquinas vão facilitar e melhorar a nossa vida, porque ao invés de nós, seres humanos, ficarmos horas e horas lá colhendo, plantando, grão por grão, coisa por coisa, nós podemos fazer trabalhos em massa. Uma máquina pode sozinha produzir todo um carro, fazer toda uma colheita, fazer todo um plantio, certo? Coisas que eram necessárias 100, 200 pessoas para fazer, 2, 3 máquinas fazem tudo sozinhas, certo? E o significado de máquinas é isso. Elas vão facilitar e potencializar a energia e a força que a gente coloca nas habilidades, certo? Lá antigamente, quando nós éramos homens da caverna, metade do nosso dia era só para conseguir alimento e 25% era só para cuidar e tratar desse alimento e os outros 25% era para tratar e cuidar de casa e da educação das crianças, lá na idade das cavernas e etc. Hoje em dia, a gente gasta bem menos tempo com o trabalho e gasta mais tempo com o lazer e outras atividades, certo? Eu falei para vocês que existem dois tipos de máquinas, as máquinas simples e as máquinas complexas. As máquinas simples, elas facilitam e potencializam as atividades humanas, já as máquinas complexas são a combinação de máquinas, de diversas máquinas simples. Como máquinas simples, nós vamos ter rodas, alicate, tudo isso são exemplos de máquinas simples. Mas já em máquinas complexas, nós temos bicicletas, carros, porque eles vão unir vários tipos de máquinas. Nós também falamos sobre alavancas, e as alavancas possuem duas estruturas principais, o fulcro e a base, ou base, né, que fica por baixo, e o objeto rígido ou haste, que é a parte que fica em cima. Lembra que eu desenhei no quadro? Um triângulo e a parte que fica em cima. E falei para vocês que, enquanto maior a haste, menor a força exercida no objeto. Enquanto maior a haste, maior vai ser... enquanto menor a haste, maior vai ser a força aplicada para exercer um trabalho, certo? E eu falei para vocês também que existiam 3 tipos de alavanca. As alavancas interfixas, interresistentes e interpotentes, certo? Depois nós estudamos sobre roldonas, ou pólio, e eu falei para vocês que elas vão facilitar e potencializar nosso trabalho, certo? E aí tem 2 tipos, fixas e móveis. As fixas são quando as rodas ficam fixas no teto e a corda vai por cima, certo? E as móveis é quando a roda fica embaixo e a corda, na verdade, que está ligada à parede ou à estrutura rígida. E esse segundo tipo aqui, tipo de roldona móvel, é muito usada em academia, certo? Depois nós começamos a falar sobre calor e temperatura. Eu falei para vocês que termologia é a área que vai estudar vários fenômenos naturais, como calor, temperatura, equilíbrio térmico, transição e dilatação de calor e dos materiais. Depois, eu dei para vocês que temperatura era a medida, o grau, na verdade, vai medir o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas estão,
mais vai se ter uma sensação térmica de calor, enquanto mais paradas. E a temperatura é responsável por medir o grau de agitação das moléculas, certo? Eu falei para vocês que existem 3 escalas de temperatura que são utilizadas no mundo. Nós temos os graus Celsius, que são usados aqui no Brasil, Fahrenheit e Kelvin, certo? Depois, nós introduzimos o significado de calor. Eu falei para vocês que calor é a energia térmica em trânsito, ou seja, a temperatura mede o grau de agitação das moléculas e o calor vai medir o quanto vai sair de temperatura de um lugar para o outro. Por exemplo, quando eu boto 2 objetos, um quente e um frio, e eles, em determinado momento, sempre vão entrar em equilíbrio térmico. Isso é o significado de calor, certo? Depois, nós estudamos sobre as formas de transmissão de calor. E eu disse para vocês que existem 3 formas: condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica. A condução térmica, o calor vai ser transmitido por um meio, certo? Por exemplo, quando você bota a panela com arroz e liga o fogo, o calor vai passar. Você botou a panela e botou arroz e você ligou o fogo. A panela, geralmente de metal, vai servir para passar esse calor que está na chama do fogo para o arroz. Essa forma de transmissão de calor é chamada de condução, porque é por meios sólidos. Se você tiver por meios líquidos ou gasosos, você vai fazer convecção. Por exemplo, vocês já se perguntaram como, se eu tenho um líquido, como é que a água vai esquentar? Na parte de cima e na parte de baixo? Por que isso acontece? Quando você está esquentando a água, a parte de baixo ela vai ficar quente e a de cima vai ficar fria. Tudo que é quente vai ter mais agitação de moléculas e as moléculas vão ser mais distantes, ou seja, vão ser também mais leves. Então, tudo que é quente vai subir e as coisas frias vão descer. Por isso que se usa ar-condicionado na parte superior e não na parte de baixo, porque a temperatura fria sempre desce e a quente sempre sobe, certo? Isso em líquidos e gases. E a terceira forma de transmissão de calor é por irradiação. É a forma como o Sol emite a sua energia térmica para a Terra, certo? Depois nós falamos sobre dilatação, falamos sobre 3 formas de dilatação. Falamos sobre a dilatação linear, dilatação superficial e a dilatação volumétrica, certo? E por último, falamos sobre a garrafa térmica. A garrafa térmica, eu tinha falado para vocês que ela é formada por 3 partes: a tampa, o vácuo e o espelho. O espelho, ele serve para evitar a irradiação que vai emitir do calor. O vácuo, que se forma quando você fecha a garrafa, serve para inibir a convecção, certo? A troca de calor a partir de gases e líquidos. E a tampa serve para impedir a condução, certo? Depois da última aula, há 2 aulas atrás, eu falei a vocês sobre a combustão. A combustão é um fenômeno que ocorre a partir de 2 princípios. Para ocorrer combustão, eu vou precisar de combustível e comburente, sendo que o combustível vai ser a parte que queima e o comburente vai ser o que faz queimar, certo? Por exemplo, a maioria dos comburentes é o oxigênio. O oxigênio ele é que permite que o fogo fique aceso, certo? E aí, 2 exemplos que existem é o fósforo e o gás de cozinha, certo? Eu falei sobre combustíveis, que existem combustíveis renováveis e não renováveis, aonde os renováveis não se esgotam, como carvão e água, e os não renováveis são fontes esgotáveis, como o petróleo. Depois eu falei sobre biocombustíveis, que são renováveis, como etanol, biodiesel e biogás. E depois eu falei sobre máquinas térmicas, que a energia térmica vai ser produzida e gerada energia mecânica, certo? Nas aulas passadas, nós estudamos sobre Terra e Universo. Falamos um pouco sobre a Pangeia, a deriva continental, o surgimento da palavra Terra, por exemplo. Falei que, antigamente, todos os continentes da Terra eram unidos em um planeta só e recebiam o nome de Pangeia.
Atualmente nós vamos ter 5 grandes continentes. Quem é que lembra? América, África, Europa, Ásia e Oceania. Temos 5 continentes povoados pela humanidade, certo? Lá antigamente, há 4,5 milhões de anos atrás, era um continente só chamado de Pangeia, certo? E o que vai explicar o que a Pangeia se tornou 5 continentes que nós conhecemos é o que a gente vai chamar de deriva continental. Que eu falei para vocês que existem as placas tectônicas que ficam embaixo e a crosta, as partes dos planetas ficam em cima. Só que aqui embaixo é uma parte móvel, ou seja, é como se você botasse um pedaço de madeira em cima da água. Ele não vai boiar e ele também não vai se mover. As placas tectônicas fazem a mesma coisa e elas se movem 2 centímetros por ano. Cada continente se move 2 centímetros por ano, alguns para a direita, alguns para a esquerda, certo? E no encontro dessas placas tectônicas é que vai ocorrer terremotos, tsunamis e etc, certo? Porque essas placas vão se chocar. E eu falei para vocês que existem 3 formas de encontro de placas. As placas podem ser divergentes, quando elas estão se afastando, podem ser transformantes, quando elas estão deslizando uma na outra, ou podem ser convergentes, quando uma está descendo e a outra está subindo. É assim, por exemplo, que se formam montanhas, certo? E na aula de hoje, nós vamos estudar um novo tópico, certo? Gente, dando continuidade aqui à aula, na aula passada, a gente viu vários tópicos sobre terra, formação da terra, movimentos de placas tectônicas, certo? Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre terremotos, tsunamis, se podemos ou não prever esses terremotos e tsunamis, e um pouco sobre erupções vulcânicas e os impactos ambientais de ordem natural, certo? Vamos começar? Terremoto. Importante que vocês anotem tudo que eu estou escrevendo. É de grande importância que vocês anotem tudo o que eu estou escrevendo, certo? Terremotos. Como é conceituado um terremoto? Um terremoto vai ser o choque das placas tectônicas, certo? E ele vai causar tremores, certo? Nós temos aqui um exemplo dos efeitos que o terremoto pode causar. Vou pegar outro. Nós temos aqui 2 imagens, certo? Que o terremoto, provando aqui o que o terremoto causa. Algumas regiões do mundo estão muito preparadas, como o Japão, por exemplo, para receber um terremoto de grandes escalas. Mas, entretanto, algumas regiões do planeta, como o Brasil, por exemplo, que vive acima da placa tectônica, como nós falamos na última aula, certo? Tem uma incidência, uma ocorrência menor de terremoto. Então, no Brasil, por exemplo, acontece bem menos terremotos do que no Japão, que tem um encontro entre as placas tectônicas. Entretanto, devido a isso, o Japão, por exemplo, é muito mais preparado geograficamente, politicamente e na parte das engenharias para se preparar contra terremotos. Ou seja, os prédios lá já são construídos pensando em terremoto, enquanto aqui no Brasil isso não existe. Se a gente sofresse um terremoto de escala 3 ou 4, o país praticamente todo seria dizimado. Já no Japão seria algo comum, certo? Agora, nós vamos ver um pouco sobre os tsunamis.
Os tsunamis acontecem quando os choques entre placas tectônicas e abalos acontecem nos mares, oceanos os tsunamis vão acontecer quando o choque entre placas tectônicas e abalos acontecem nos mares e oceanos, certo? Eles vão deslocar a grande quantidade de água para a cidade. Por quê? Esses abalos, igual como os terremotos, ao invés de ocorrer diretamente na cidade, quando ocorrem nos mares, gera uma onda. E essa onda vai fazer com que a água se desloque de um local, quando ela está lá no oceano, no mar, e vá para outro local. Certo? Vamos ver aqui exemplos de tsunamis. Aqui, duas imagens que relatam a ocorrência de tsunamis na natureza, certo? Vamos ver. Aqui está mostrando duas etapas. Após a ocorrência do tsunami e antes. Estão vendo? Antes e depois. Antes e depois. Porque toda essa rajada aqui de água veio em decorrência dos abalos e dos terremotos que ocorreram entre as placas tectônicas, certo? Aqui, sendo que essa imagem aqui é de um filme, o filme é 2012, e ele aqui relata uma grande enchente. Isso aqui nunca aconteceu, certo? Mas, pela forma de vida do ser humano, certo? Pode vir a acontecer caso nós não mudemos nossa forma de pensar e de agir. Por quê? Hoje nós temos uma quantidade de água na natureza. Muita dessa água está congelada na forma de calotas polares. Entretanto, essas calotas polares vêm derretendo em decorrência do aquecimento global. O aquecimento global é algo natural. Entretanto, nós, seres humanos, estamos adiantando, ou seja, agilizando esse aquecimento global e fazendo com que a Terra um dia fique inabitável para grande parte da população mundial, certo? E para isso não acontecer, é necessário que vocês se sensibilizem sobre a causa ambiental e mudem as suas formas de agir e de pensar, certo? Caso isso não aconteça, nós estaremos deixando a Terra inabitável ou muito ruim de se habitar para as próximas gerações, certo? Agora, nós vamos ver um pouco, vou fazer aqui uma pergunta para vocês, e aí em casa vocês pesquisem, certo? Uma pesquisa rápida aqui só para complementar o que eu vou falar na aula. Essa pergunta aqui.
Será que podemos prever terremotos? E aí, o que é que vocês acham? Os terremotos, eles podem ser previstos ou não? A resposta é não. Não podemos prever quando exatamente os terremotos vão acontecer, com exatidão. Entretanto, nós temos indícios da ocorrência desses terremotos quando virão a acontecer. Por exemplo, antes de um terremoto acontecer, vários pássaros saem da sua região que moram e migram de forma estranha. Isso é um grande indício, tanto os pássaros quanto outros animais indicam que, sim, que os animais sentem quando vai acontecer algum terremoto, certo? Entretanto, nós vamos poder analisar todos os terremotos que aconteceram, baseados em uma coisa, a chamada escala de Richter. Nós não podemos prever quando os terremotos acontecem, entretanto, é possível analisar os que já aconteceram por meio da escala Richter. Eu vou explicar para vocês o que é que é. A escala Richter é uma escala que vai de 0 a 10, certo? E ela vai dizer a gravidade do terremoto a partir de alguns princípios. Tanto os princípios em comparação, ou seja, os terremotos mais graves da humanidade, quanto os princípios em menor escala, certo? E aí nós temos os terremotos menores que 3,5 graus. Me desculpem, mas aqui está em espanhol, certo? Não copiei aqui essa parte. Os menores de 3,5 graus geralmente não se sente, certo? Mas, entretanto, se registra. Lembrando que aqui está em espanhol, mas eu vou estar traduzindo aqui para vocês. De 3,5 a 5,4, você sente o terremoto, mas ele não causa dano, certo? E de 5,5 a 6, ele vai adicionar muitos danos aos edifícios mais construídos e outras construções em um raio de 10 km, certo? De 6,1 a 6,9, ele pode ocasionar danos severos em regiões que se vive muita gente, certo? E de 7 a 7,9 é um terremoto muito maior e causa graves danos às comunidades em um raio de até 100 km. De 8 ou mais graus, ele pode destruir toda a construção, por exemplo, certo? E aqui também, 0, 1, 2, 3, acidentes leves. Acima de 4, já acontecem coisas mais pesadas, certo? A escala Richter, ela foi criada em 1935. E ela vai relacionar duas coisas, certo?
ela relaciona a destruição local e a preparação local. Ou seja, a escala Richter pode ser muito grave. Entretanto, se acontecer no local preparado, ela não é tão alta porque o local estava muito preparado. O Brasil não tem muitos terremotos porque ele está acima da placa sul-americana, como eu falei na aula, certo?